Saudações rubro-negra! Vesti o manto ao nascer e me acostumei a vencer. É com muita alegria que vou chegando neste sábado, saudando a todos. Muito obrigado pela presença. Peço a você que vai chegando, vai deixando o seu dedo no like, vai compartilhando, vai se inscrevendo caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação. Vou chegando neste sábado para trazer algumas notícias que foram destaque na manhã deste sábado. Por exemplo, vamos falar aqui que o Flamengo negocia a ampliação de empréstimo de Pedro e Pedro Rocha, sendo confirmada a matéria que nós trouxemos na última quinta-feira. Vamos falar também que o empresário do goleiro Hugo Souza vem destilando seu veneno aí pelas redes sociais, por meio da imprensa, já você vai ficar sabendo disso. Vamos falar também que a oposição se manifesta ao contrário do aumento que houve do sócio-torcedor Off-Rio. Já vou destrinchar essa matéria aqui para vocês ficarem sabendo. E vamos falar também dos ajustes finais da partida que antecedem o jogo contra o Santos. Vamos falar aqui sobre o treinamento no dia de hoje e tendo mais algumas atualizações aqui, eu vou trazer complementando aqui as nossas matérias. Muito bem, mais uma vez peço a você que vai chegando, meu amigo, martela o seu dedo no like, colabora com o nosso canal, porque fazendo assim você estará colaborando também com o nosso crescimento. Vamos começar falando aqui sobre Pedro e Pedro Rocha. Como nós podemos falar na última quinta-feira, falamos mais sobre o Pedro Rocha, né, que já estava na pauta aí a sua renovação de contrato e o seu estendendo aí o vínculo contratual junto ao clube que detém o seu passe, que é o Spartak Moscou. Dando todo o crédito aqui ao site do OneFootball, que tem sempre aqui matérias muito boas. Como eu falei aqui, nós podemos falar do Pedro Rocha na semana passada e hoje nós vamos falar do Pedro também. Vamos falar do Pedro aqui, ó. O Flamengo negocia ampliação de empréstimo de Pedro e Pedro Rocha. O Flamengo montou um elenco bastante qualificado para a temporada de 2020. Algumas contratações, no entanto, foram feitas por empréstimos, como o caso de Pedro, que pertence à Fiorentina, da Itália, e do Pedro Rocha, que pertence ao Spartak Moscou, da Rússia. Os vínculos dos atacantes com o Flamengo terminam em dezembro deste ano. E os dirigentes carioca busca estender esses contratos, né? Já que deram uma parada aí devido a essa pandemia, então muitos clubes seguiram essa linha e estendendo aí o contrato de quem não vinha jogando. Continuando aqui a matéria, ó, como nós falamos aqui, ó, com a pandemia do novo vírus aí, que gerou a paralisação do esporte no Brasil e no mundo, as competições deste ano adentraram em 2021. Né? Por isso, o Flamengo negocia a ampliação de empréstimo com os clubes dos atletas. Caso não consiga, o rubro-negro terá que ir ao mercado buscar reposição, pois os términos dos vínculos se dão justamente na reta mais decisiva da Copa do Brasil. Não só da Copa do Brasil, como Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, né? Só completando aqui. A informação foi divulgada primeiramente, aí, dando crédito aqui, apesar de estarmos no OneFootball, mas dando crédito aqui, a informação foi primeiramente vinculada aí pelo portal UOL Sport, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. O Flamengo já estudava aí negociar a prorrogação, como nós vínhamos falando semana passada aqui, dos contratos de Pedro, né? E agora do Pedro Rocha, e agora o Pedro também acaba entrando na pauta. Porém, com a troca de técnico, o clube decidiu esperar, né? Esperar o novo técnico, o Domi, esperando ele se familiarizar com a dupla, né? Já que eles não estão jogando sempre, mas ele ganhou aí uma semana de treino para poder conhecer melhor. Então, continuando a matéria aqui, ó,
ele precisaria de tempo, né, para familiarizar com a dupla de ataque para saber se o treinador concordaria em mantê-lo no plantel por mais tempo, na verdade, né? Domi, como gosta de ser chamado por todos aí, foi questionado pela diretoria e demonstrou apoio total à ampliação dos empréstimos. Então, o Domi apoiando aí que o Pedro e o Pedro Rocha tenham aí os seus contratos estendidos por mais tempo. Fiorentina e Spartak já foram contactados e o Flamengo aguarda a posição inicial dos clubes, né? E a ideia do dirigente carioca é de renovar os vínculos até o meado, mais ou menos, de 2021. O desejo é de tê-los também no começo da próxima temporada, até para dar mais tempo aí de buscar algumas peças de reposição, se for ao caso, ou então negociar a forma de pagamento para comprá-los de forma definitiva. Então, fechamos essa matéria aqui. Pedro e Pedro Rocha sendo aí uma grande possibilidade de poder ter aí o seu empréstimo estendido junto à Fiorentina e ao Spartak Moscou. Uma ótima, porque são dois belíssimos jogadores. Lembrando que o Flamengo já tentou o Pedro na época que ele jogava no Fluminense. Não teve êxito, né? Já que o Clube das Laranjeiras não quis negociar, considerando aí que ele iria reforçar o seu arquirrival, mas nada adiantou, né? E hoje o Pedro é nosso. Vamos falar agora que o empresário do nosso goleiro da base, Hugo Souza, né? O empresário dele tá aí detonando o Flamengo nas redes sociais após alguns empréstimos, algumas propostas de empréstimo rejeitada pelo Flamengo. A matéria começa aqui ele falando aqui, ó, não tem projeto algum para o atleta. Nós vamos chegar aqui no nome do empresário dele, mas você lembra, é o André Bahia, que foi nosso zagueiro aí no ano de, se eu não me engano, em 2005. Um dos maiores clubes da formação de jogadores de futebol do Brasil, o Flamengo é conhecido por revelar diversos talentos em suas categorias de base, e na safra atual de crias do Mengão, o goleiro Hugo Souza, que é conhecido mais como Neneca, é um dos destaques entre os garotos do Ninho. Com enorme potencial, o defensor chamou a atenção do Boa Vista de Portugal, né, que fez uma proposta pela contratação do goleiro por empréstimo, mas teve a oferta rejeitada pelo Flamengo. Conforme divulgado aí, dando crédito aqui ao Globoesporte.com, o clube de Portugal desejava um empréstimo com opção de compra, o que não agradou o Flamengo, que negou a proposta. Após a postura do clube, o ex-jogador do Flamengo, André Bahia, um dos empresários e representantes do Hugo Souza, detonou a decisão do clube, que, segundo ele, abre aspas, não tem projeto algum para a carreira do Neneca. Essa matéria aqui é muito grande. Caso vocês tenham interesse aí de ter acesso a toda essa discussão, a tudo que o André Bahia falou aí, é muito grande. A gente levaria aqui mais de 20 minutos aqui. Mas caso vocês queiram acesso, está aí no Globoesporte.com. O André Bahia, juntamente com outros representantes, né, acabou reclamando aí da atitude, da postura do Flamengo em não querer negociar o atleta. Dirigentes do clube, preparadores, inclusive o técnico, vê um grande potencial. Mas concordamos, né? Apesar de não concordar com a palavra forte do André Bahia, a gente acaba concordando por outro lado, porque realmente eu acho que tem 3 goleiros na frente do Neneca, né? Tem 3 goleiros na frente dele, até surgir uma oportunidade, e se eu não me engano, eu não quero aqui me equivocar, mas ele já está beirando aí a idade de já estar integrado entre os profissionais, como está, mas até vir a oportunidade, ele já vai estar para lá de 25, 26 anos, né? Então, por um lado, sinceramente, eu não discordo do André Bahia.
ele vê aí com bons olhos de tentar um empréstimo ou até uma venda mesmo para o seu cliente, né, que é o seu jogador lá, o Hugo Souza. Mas vamos ficar na expectativa, pelo decorrer da matéria que dá a entender que existem outros clubes interessados, então vamos ver aí se chegar alguma proposta convincente ao Flamengo, vamos ver se aceita ou não. Vamos seguir a pauta, vamos falar agora. Muitos sabem, muitos se revoltaram essa semana com a postura da diretoria do Flamengo em aumentar o sócio-torcedor off-Rio. Muitos consulados e embaixadas saíram do projeto, já se desligaram do projeto. Eu sinceramente eu fico com pena aí do nosso grande amigo, que é do consulados e embaixadas aí, o Maurício Matos, que é um cara muito íntegro, muito esforçado e veste a camisa como ninguém. A gente fica chateado, né, pela saída de alguns membros, de alguns consulados, porque ele se esforçou muito para que esse projeto desse certo. E, infelizmente, a diretoria tomando essa atitude, os torcedores vão se desligando desse projeto, né? Vamos começar a matéria aqui, falando sobre a oposição do Flamengo que se opõe contra essa decisão. E começa a matéria falando o seguinte: Sofla, né? A chapa Sofla fez representação ao Conselho de Administração do clube após reajuste, pasmem, de 165% ser comunicado pela diretoria. Reajuste de 165% de aumento que foi aí comunicado pela diretoria do Flamengo. Vamos entrar a fundo na matéria aqui. O aumento de 165% da mensalidade do sócio off-Rio ainda dá o que falar no Flamengo. Ontem, sexta-feira, o grupo político Sofla entrou com um recurso no Conselho de Administração do clube pedindo o cancelamento do reajuste. Na última quinta-feira, o Conselho Diretor do Flamengo decidiu o aumento da mensalidade, né? A mensalidade off-Rio de R$ 64 para R$ 170 mensais. A justificativa é que esta categoria tinha direitos parecidos aos do sócio patrimoniais e proprietário, mesmo pagando um valor menor. O Sofla considerou o aumento abusivo e não justificado. Em sua argumentação, o grupo afirma que a decisão vai de encontro com o estatuto e diz que o orçamento do clube deveria ter sido readequado há meses atrás. Então tá aí a chapa Sofla reivindicando aí, correndo atrás dos direitos dos torcedores do off-Rio, não concordando, entrou na justiça e nós vamos ver o que vai dar essa briga. De antemão, eu dou a minha posição aqui e, infelizmente, eu tenho que discordar com a postura da diretoria do Flamengo. Nós somos, em porcentagem, a torcida off-Rio é muito maior, e vai perder membros, vai perder credibilidade. Eu acho que foi aí um desrespeito, uma falta de amor, uma falta de compaixão para com os torcedores off-Rio. Minha posição é de indignação perante essa decisão. Tomara que quem for contra ganhe na justiça e que os nossos torcedores que não são do Rio tenham seus direitos aí merecidos. Vamos falar agora que o Flamengo encerra aí a preparação do jogo de amanhã contra o Santos. Vamos trazer detalhe aqui, Fla encerra a preparação neste sábado para o duelo deste domingo. O Flamengo contou com uma semana sem jogos, podendo treinar e ajustar a equipe taticamente. O rubro-negro fizera atividades em 2 períodos na quarta
E na quinta, Domenech Torrent agora encerra a preparação do time, já encerrou na manhã deste sábado, né? O treinador comandava aí o último treinamento no CT Ninho do Urubu, e logo após a atividade, o elenco e a comissão técnica embarcam para São Paulo. Gabigol e Rodrigo Caio ainda são dúvidas, pois estão em fase de transição de lesões. O atacante é quem tem maior possibilidade de entrar em campo, né? Vamos falar aqui, já que eles deram continuidade aqui, vamos falar também aqui que o Maurício Isla, recém-contratado, treinou a semana toda, foi regularizado na sexta-feira. Com isso, o lateral direito já pode estrear pelo Flamengo. Porém, como o atleta está desde março sem entrar em campo, Domenech analisará se o jogador tem condições físicas de atuar por mais de 60 minutos. A partida entre Flamengo e Santos acontecerá neste domingo, válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Vila Belmiro às 16 horas. O rubro-negro ocupa aí a 15ª colocação na tabela, por enquanto, com 5 pontos, enquanto o alvinegro lá da Santista está em sexto com 7 pontos. Eu acho, não temos a escalação aqui, ninguém cogitando uma escalação, porque pode vir novidades, ninguém tem certeza como que vai ser a dupla de zaga, então não vamos aqui nos equivocar e dar nomes. Temos aqui os nossos preferidos, mas não vamos aqui cometer equívocos. Gente, vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela presença. Mais uma vez eu peço a vocês, você que é inscrito, curte. É inscrito? Comente. Não é inscrito, meu amigo? Inscreva-se, ative o sininho de notificação, comente, compartilhe com seus amigos aí, caso você venha gostar aí dos nossos conteúdos. Muito obrigado pela presença, um bom sábado a todos. Amanhã é vitória, se Deus quiser. Vesti o manto ao nascer e me acostumei a vencer. Saudações rubro-negra.